Amigos telespectadores, já conhecidos da Rede Vida de televisão e do nosso programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós estamos seguindo literariamente o livro dos Atos, sem lermos o texto. Estamos seguindo fielmente a mensagem, mas não pedissequamente, isto é, através de leitura de versículo por versículo. Bom dia, Padre, bom dia a você que fidedignamente nos acompanha através da Rede Vida de televisão, o canal da família. Que bom tê-los conosco, que bom saber que muitos dominicalmente param para nos assistir e juntos crescemos diante da palavra de Deus, pois é o que esperamos, não é, Padre? Diga, agora hoje nós vamos falar sobre a perseguição, a grande perseguição, um episódio que se encontra no capítulo 4 do livro dos Atos dos Apóstolos. Bem, propriamente ainda não é uma grande perseguição. Essa virá no capítulo 8º. Mas já são escaramuças e preparações. Leia um pouquinho desse capítulo só para introduzir. Caráter introdutório, né? Então, no capítulo 4 e no versículo 1, o texto nos diz: falavam eles ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o oficial do templo e os saduceus, contrariados por vê-los ensinar ao povo e anunciar em Jesus a ressurreição dos mortos. Notem bem, não tanto por falar em Jesus, mas por anunciar a ressurreição. Os saduceus eram contrários à ressurreição. Eram conservadores. Por quê? Porque a crença na ressurreição, da qual participava Jesus e uma boa parte de judeus, era algo relativamente recente. O texto canônico único que fala explicitamente de ressurreição é o capítulo 12 do livro de Daniel. E esse livro foi escrito no século II a.C. Mas se a gente desse, por exemplo, a tradição sapiencial, por exemplo, nos Salmos, já não é perceptível uma mão do Altíssimo que vai buscar o corpo lá no Sheol, Padre? Não se esqueça que os Salmos são poesia. E uma coisa é a linguagem conceitual, outra coisa é a linguagem poética. Mas aquilo que se trabalha na poesia não poderia se acreditar na vida? A poesia tem muitos recursos poéticos que a lógica não tem. Assim, de uma maneira explícita e profunda e clara, não tem nenhum salmo. Agora, depois que você aceita a ressurreição, um ou outro salmo pode sugerir a você ou fazer crescer em você esta esperança. Mas não que eles já contenham isso. De resto, quando foram compostos os salmos? É outra pergunta que... Não. Eu acredito que todos eles sejam do segundo templo. O inário do segundo templo. Tudo bem, mas... Agora, quando foi escrito o último salmo? Qual foi o último salmo? Padre, os judeus da ala mais tradicional não aceitavam livros como Daniel, por exemplo, ou aceitavam pedaços? As partes gregas de Daniel, não. Não. As partes hebraicas, sim. E são muitas as partes hebraicas? Ou... As partes hebraicas são hebraicas ou aramaicas, né? Porque é o único livro escrito em 3 línguas, grego, hebraico e aramaico. As partes gregas estão no capítulo 3º e depois nos outros 2 finais. A casta Susana e Daniel e o dragão. Estes são textos gregos que são deuterocanônicos. E o episódio tão conhecido do Filho do Homem, em que língua? Não. Esse é canônico. Cadê? É protocanônico.
Para os judeus é aceitável. Faz parte das Escrituras. É o capítulo 7. Versículo 3. Lançaram as mãos neles e os recolheram ao cárcere até a manhã seguinte, pois já estava entardecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a palavra abraçaram a fé. E seu número, contando-se apenas os homens, chegou a cerca de 5.000. Esses números também são um pouco inflados. E sempre 5.000, né? Porque... Inflados. Não, 3.000 no começo, no primeiro discurso. mas na multiplicação agora, dos pães, 5.000. Agora 3.000. Não tem nada que ver uma coisa com outra. É uma hipérbole lucana. Lucas não contou, de resto, um por um. Né? E não conseguiria contar. É uma maneira de mostrar o crescimento, eu já falei, geométrico do cristianismo, da seita cristã, na primeira geração, que não era dele também. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém seus chefes, anciãos e escribas. Os que formavam o sinédrio. Estava presente o sumo sacerdote Anás e também Caifás, Jonatas, Alexandre e todos os que eram da linhagem. Fora os dois primeiros, não sacerdote. conhecemos a ninguém mais. Mandaram então comparecer os apóstolos e começaram a interrogá-los. Com que poder ou por meio de que nome fizestes isso? Então Pedro, repleto do Espírito Santo, lhes disse: chefes do povo e anciãos, uma vez que hoje somos interrogados judicialmente a respeito do benefício feito a um enfermo e de que maneira ele foi curado, seja manifesto a todos vós e a todo o povo de Israel, é em nome de Jesus Cristo, o Nazareu, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. É por seu nome e por nenhum outro que este homem se apresenta curado diante de vós. Você percebe que o querigma é dito de maneira seca? Ele não diz que vós crucificastes e que foi morto pelos nossos pecados. Por exemplo, como diria Paulo nas suas epístolas, sobretudo Coríntios. É a teologia lucana, ou a cristologia lucana, que se difere das outras visões de Jesus Cristo. Mas é possível pensar historicamente uma cristologia nos anos 80 já? Sim, uma cristologia já bem adiantada, sim. Sim, ela subiu enormemente. Ela foi em subida acentuada. Achei que só depois dos anos 90. Não. Quer dizer, já nos anos 90 ela era uma aquisição. Uma alta cristologia. Pelo menos na comunidade de João. Uma dogmática já. Uma espécie de... Uma alta cristologia. Isto é uma cristologia de divindade. Subiu rapidamente isto. Agora, se você me fizesse uma pergunta a queima-roupa, Paulo era trinitário? Ele morreu no início dos anos 60. Ele era trinitário? Eu não saberia responder. E a cristologia dele me parece ser alta, não? Ou estava Ela é alta, mas até onde vai? Chega a João, no princípio era o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. Isto não temos em Paulo. E se Paulo tivesse sabido desse crescimento e desse apogeu, teria aceitado? Será que não? Mas aí aconteceu. É muita especulação, aí eu não consigo. Nunca aconteceu. Não, eu creio que sim, que ele teria aceitado e que ele faria um grande ensaio trinitário, inclusive. É uma crença sua que jamais será comprovada de forma alguma. Mas essa pergunta, ela além de especulativa, é muito espinhosa. Porque o pressuposto dessa pergunta dá a entender que muito provavelmente Paulo não aceitaria
Bom, nos planos de Uma Deus, teologia trinitária. Paulo não tinha a consciência plena de tudo. Mas escreveu muito. Escreveu, mas dentro da teologia dele e da cristologia dele. Agora, até onde ia essa cristologia? Se ela chegava e beirava a cristologia de João, isto é uma questão que permanecerá aberta para sempre. Não há como responder. Não sei dizer se Paulo já era trinitário ou se pelo menos aceitasse o que no final do século foi a doutrina, digamos, ortodoxa, o trinitarismo. Uhum. Mas, de algum modo, ele escreve tanto sobre o Espírito, por exemplo, Escreve, os dons, os frutos. Agora, atenção, existem cartas autênticas e existem cartas não autênticas. Isto que você está falando está mais presente nas não autênticas do que nas autênticas. Temos que fazer um intervalo e já voltamos.